Olha só, será que um único projeto, bem localizado, tem o poder de desafiar um campo científico inteiro? Parece meio ousado, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, lá nos anos 70, e é essa história que a gente vai desvendar agora. E isso já nos joga direto numa questão que é, assim, o coração da nossa conversa de hoje. Será que a psicologia tem leis universais que valem para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo? Ou será que, na verdade, ela é totalmente moldada pela história, pela cultura e pelas condições sociais de cada comunidade? Então, para a gente entender o tamanho da revolução que foi essa experiência de Osasco, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Vamos olhar como era o cenário da psicologia na época e entender exatamente o que estava sendo desafiado ali. Beleza, vamos lá. O modelo que dominava tudo na época era a psicologia social norte-americana. Ela era super experimental, sabe? E o que chamam de positivista. Basicamente, a ideia era que dava para descobrir leis universais do comportamento humano dentro de um laboratório, quase como se fossem leis da física. Só que tinha um problemão aí. Essa abordagem simplesmente ignorava o contexto de vida da pessoa, a história, a sociedade onde ela estava inserida. Só que, claro, essa ideia de uma ciência totalmente neutra, universal, isso não convencia todo mundo, não. E foi aí que entrou em cena uma figura fundamental, a psicóloga brasileira Silvia Lane. Ela apareceu como uma voz super crítica, questionando ponto por ponto os pilares desse modelo que dominava tudo. A Silvia Lane, então, construiu a crítica dela em cima de 3 pontos principais. Primeiro, ela foi contra essa tal dicotomia indivíduo-sociedade. Para ela, era um absurdo tentar separar a pessoa do seu contexto social. Segundo ponto, ela questionou a neutralidade científica. A ideia de que a ciência não tem valores, ela mostrou que isso não existe. E por último, ela bateu de frente com o universalismo abstrato, defendendo que a nossa história e a sociedade em que a gente vive são fundamentais para formar quem somos. Ok, com uma crítica teórica tão forte como essa, a grande pergunta que ficava no ar era: tá, mas como seria essa nova psicologia na prática? E a resposta para isso não veio de um livro ou de um artigo, veio de uma ação direta, lá na comunidade. Essa resposta foi a experiência de Osasco. Ela nasceu justamente da mistura entre toda essa teoria crítica e a prática no mundo real. A meta mudou completamente. Não era mais sobre estudar as pessoas como se elas vivessem numa bolha, sabe? Mas sim trabalhar com elas, lá onde elas viviam, para resolver problemas de verdade. E tudo isso tem data para conhecer. 1977. Foi nesse ano que a Silvia Lane, junto com o professor Alberto Habib, deu o pontapé inicial nesse trabalho pioneiro, aplicando essa visão mais crítica da psicologia na disciplina Psicologia Social na prática clínica. E o foco deles era muito claro desde o começo. O trabalho não rolou dentro dos muros da universidade, não. Aconteceu em diálogo direto com os sindicatos e com as comunidades de trabalhadores de Osasco, lá em São Paulo, abordando os problemas e a realidade daquela galera. A forma de trabalhar, a metodologia também foi super inovadora. Eles usaram o que se chama de pesquisa-ação participativa. O que isso quer dizer? Na prática, significava que não tinha mais aquela figura do pesquisador que chega de fora para estudar a comunidade, sabe? Pelo contrário, era um processo totalmente colaborativo, onde pesquisadores e moradores trabalhavam juntos para entender e agir em cima dos problemas que a própria comunidade considerava mais importantes. Olha, esse projeto tinha tudo para ser só uma experiência local, uma coisa isolada. Mas o impacto dele foi muito, mas muito além. Deixou um legado que, de verdade, transformou a psicologia aqui no Brasil para sempre. E qual foi o resultado mais importante disso tudo? Bom, a experiência de Osasco basicamente criou as bases para uma área de estudo completamente nova, a psicologia social comunitária brasileira. Uma psicologia que nasce da comunidade e que trabalha para a comunidade. E dá para a gente acompanhar como essa influência foi crescendo com o tempo. Tudo começa lá em 77, com um projeto em Osasco. Aí, em 81, os resultados são apresentados no encontro acadêmico super importante e o negócio ganha uma projeção nacional. E hoje? Bom, décadas depois, esse trabalho virou uma das maiores referências na área, super citado e estudado até hoje. Essa frase aqui resume perfeitamente o poder que essa iniciativa teve. O trabalho de Osasco não foi só mais uma aplicação de teorias que já existiam. Não, ele provocou um questionamento muito profundo nos próprios fundamentos da psicologia social. Foi como se ele tivesse chacoalhado as estruturas do que se conhecia até então. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que a gente tira dessa história toda?
é que a psicologia não precisa ficar presa dentro de laboratórios ou só em artigos acadêmicos. Ela pode, e quem sabe até deva, ser uma ferramenta superpoderosa de engajamento com a comunidade e de transformação social. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que continua super atual, tão relevante hoje quanto era lá em 1977. De que formas a psicologia pode de fato servir as comunidades hoje em dia? Como é que esse legado de Osasco pode continuar inspirando a gente a criar novas formas de atuar?